Oh, glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Dedicamos a Ele nesse dia de hoje honra, glória, louvor e exaltação. Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja chegando sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Que o dia de hoje seja para a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Mesmo que as circunstâncias não estejam do jeito que nós queremos, mas não podemos esquecer que existe um Deus no céu e esse Deus nós podemos chamar de Pai, Abba Pai. E Deus hoje tem uma palavra muito especial para a minha vida e para a sua vida, uma instrução de um pastor que mesmo à distância estava encarcerado quando ele deu essa instrução para a igreja, mas de igual modo ela tinha valor, porque foi um homem cheio do Espírito Santo, chamado por Jesus Cristo, para edificar a doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa doutrina, a doutrina da igreja cristã, a igreja protestante, a igreja que representa o Deus Altíssimo aqui na terra. E esta palavra está na carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 9, que diz para mim e para você nesse dia de hoje: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa palavra. Palavra do nosso irmão Paulo, estava encarcerado, estava em Roma, preso, esperando o julgamento da corte de César, porque fora acusado de blasfêmia. Aqueles que representavam o Deus Altíssimo, os religiosos, o acusaram e ele fora levado, estava preso. Mas mesmo preso, Paulo nos ensina que o momento, o corpo físico, a mente, ela pode estar executando, fazendo a obra de Deus. Ele estava com o corpo físico, mas Paulo mesmo diz que ele era prisioneiro de Cristo. Então, se é prisioneiro de Cristo, está em boas mãos. E mesmo na condição de encarcerado, Paulo escreve a excelência da instrução, que é essa primeira carta à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica estava situada no local idólatra, no local onde o Deus Altíssimo, Deus Criador, não era o centro. E Paulo, com muito orgulho, quando a gente vai observar esta primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, é uma carta que está elogiando aquela igreja pela perseverança em pregar o Evangelho, pela evolução e o amor que Paulo vê na igreja de Tessalônica. Mas mesmo com todo esse contexto de uma igreja amada e de um pastor encarcerado, longe, Paulo não se furta de falar algo da excelência, que é o amor. É esta palavra que Deus deixa para mim e para você hoje, o amor. Deus é amor. E que amor é esse de Deus? Esse amor de Deus é um amor que não envolve sentimento. Esse é o conhecido como amor ágape. É um amor que é refletido através de ações, de atos, de atitudes, de ajuda, de caridade. O amor de Deus, ele precisa ser refletido através da minha vida e da tua vida. E nós vivemos num contexto contemporâneo onde tem muitas igrejas, grandes igrejas, bem estruturadas igrejas bonitas, templos bonitos, e não é pecado ter igreja bonita. Afinal de contas, o templo de Salomão foi uma excelência de detalhe que Deus deu na construção, nos detalhes. Então ter igreja bonita não é o problema, ter igreja bem estruturada não é o problema. O problema é que a igreja contemporânea, ela desvirtuou o verdadeiro propósito dela, como relata Paulo, Atos dos Apóstolos: ajudar a viúva e ajudar o órfão, ajudar o necessitado. Então o verdadeiro propósito da igreja na face da terra é ajudar os necessitados. O verdadeiro propósito da igreja da terra não é acumular riquezas, ter sim para pagar suas despesas, para sua manutenção, mas o principal propósito da igreja é dar seguimento ao Evangelho de Jesus Cristo, alcançar o cego, alcançar o preso, alcançar o que está encarcerado. Então Deus, na manhã desse dia, fala para mim e para você sobre a excelência daquilo que Ele chamou por confiança a mim e a você, de exercer o amor dele aqui na terra. Olha que privilégio nós temos, e nós precisamos pedir a Deus a graça, precisamos pedir a Deus o Espírito Santo
para que essa atitude seja uma atitude voluntária, disponível, minha e sua, que nós estejamos livres para exercer o amor de Deus, que nós estejamos dispostos para exercer o amor de Deus. É bem certo que existem muitas dificuldades e é bem certo também que ainda existe igreja, ainda existem homens e mulheres de Deus que fazem, que ajudam com muita dificuldade, mas eu fico imaginando se a igreja, de uma maneira geral, a pujança que é, se ela voltasse para aquilo, para o que Cristo falou, ajudar aqueles que precisam. Então esse dia de hoje, Deus nos instrui novamente, mesmo o texto dizendo, olha, sobre o amor não preciso falar novamente para você, porque Deus já instruiu. Deus nos instrui na manhã desse dia sobre a excelência do amor que Ele já nos deu, o seu Filho, há quase 2000 anos atrás, na cruz, com coroas de espinho, com cravos nas mãos, com um madeiro que era meu, que era seu, e Ele nos deu a excelência do amor para que tudo aquilo que nos acusava, para que todos os nossos pecados fossem tragados. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos exercer e praticar esse amor que foi nos dado há 4000 anos atrás. Que este amor que Deus fala comigo e com você te impulsione a ir mais além. Aquela pessoa que possa ser ajudada, que talvez você possa estar pensando, eu podia ter ajudado esta pessoa, dá tempo ainda, faz uma ligação para ela, vá até a casa dela, leva o amor de Deus em ajuda prática, em caridade, em fazer aquilo que Deus manda eu e você fazer. Paulo relata na igreja dos Coríntios, no seu capítulo 13, sobre o amor. Paulo diz, olha, se eu der toda a minha fortuna e não tiver amor, foi em vão. Se eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, foi em vão. Se eu der meu corpo para ser queimado, foi em vão. E Paulo, no final dessa carta, relata, no final vai ficar a fé, a esperança e o amor. O mais importante deles todos é o amor. Que o amor seja manifestado através da minha vida, através da tua vida, em obras, atitudes, palavras e caridade. E não se esqueça, tudo que seja para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Receba esta palavra de ânimo, de fé, de renovo sobre o amor de Deus a ser exercido através da minha vida e da tua vida, para a glória do Deus Pai, e eu quero orar por sua vida. Deus, no nome de Jesus, exalto e glorifico o teu nome por esta oportunidade, em especial por esta palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu irmão Paulo, que encarcerado, Deus, não deixou de trabalhar para ti. Encarcerado, ele escreveu, Senhor, a excelência das cartas, Deus, que hoje fazem parte da doutrina da Igreja de Cristo. Senhor dos céus, muito obrigado. Muito obrigado por nos alertar mais uma vez neste dia de hoje sobre o amor, sobre exercermos o amor ágape. Senhor, nos ajuda, porque às vezes é tão difícil amar o próximo. Nos ajuda, Senhor, a ter recursos, nos ajuda, Senhor, a ter disposição, ter fé. Nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, em especial nesta palavra, que nós não sejamos mais necessários ser instruídos sobre o Teu amor, como o Senhor já nos instruiu e deixa relatado nesta carta. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Nos ajuda, nos impulsiona, Deus, a fazer aquilo que nós precisamos fazer segundo a Tua vontade. Eu oro neste dia de hoje com um coração grato por este homem, por esta mulher que há de ouvir esta devocional, esta oração, sendo impulsionado a exercer a excelência do Teu amor aqui na terra. Oro, Deus, e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Seja abençoado, seja pleno, que esta palavra alcance, que teu coração seja terra boa, que esta palavra entre, crie raízes, germine e dê frutos e muitos frutos para a glória de Deus. Até amanhã, tchau.